orar de forma diferente. Então a Bíblia diz que ela foi orar, e como ela estava muito amargurada na alma, a Bíblia diz que ela só chorava assim, mas não era aquele choro de desespero, mas era por conta de, e eu não estou dizendo que Deus vai ouvir choro, a gente sabe aqui que o que move Deus é a fé, mas era a alma dela que estava tão amargurada que ela não conseguia nem falar direito, era só choro que saía, e então o sacerdote Eli viu aquilo. Mas olha, a gente, só para contextualizar aqui, você lembra que quinta-feira a gente comentou das práticas, né, que o sacerdote Eli fazia, de não corrigir os filhos estavam errados, os filhos estavam retirando parte das ofertas ao Senhor para eles, estavam dormindo com as moças que serviam no templo lá na porta, ou seja, estava uma bagunça aquele negócio. E então, com certeza, aquela comunidade, aquelas pessoas sabiam dessa conduta que o sacerdote estava tendo, e era uma conduta errada. Então aquilo acaba também atrapalhando o ambiente de culto de Ana. Mas naquele dia que ela decidiu que não seria mais um culto, mas seria o culto, ela foi orar, e o próprio sacerdote Eli, olha o que a Bíblia diz, ó, no verso 14 de 1 Samuel 1, diz assim: e lhe disse, Eli, o sacerdote, pensa, o pastor que estava falando isso para ela enquanto ela estava orando. Aleluia. Fico pensando se acontece essas coisas no dia de hoje, pelo amor de Deus. Ai, ai. Veja, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Veja, o sacerdote, o pastor daquele lugar, que deveria estar sensível ao Espírito, é ele quem foi também mais um agente de atrapalhar o culto dela. E ao invés de ela ficar ofendida com aquilo, com certeza durante anos já deve ter ficado, e a gente vai ver isso, porque quem esse pastor pensa que é? Poxa, o sacerdote, o homem que escuta, sabe da minha angústia. Uma vez a gente sentou no gabinete, eu conversei com ele dos meus sonhos, das minhas coisas. Está vendo lá, a outra tem filhos, eu não. E eu estou aqui orando nessa vida de piedade. E ele ainda vem falar para mim que eu estou bêbada. Ah, não, eu não venho mais nessa igreja. Eu não acho que esse pastor nem é guiado pelo Espírito. Então, chega. Não foi essa a resposta que ela deu. No verso seguinte, diz assim, o verso 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Aleluia. Veja, quando Ana responde isso, ela não está honrando a conduta do homem que estava andando errado, mas ela estava honrando a posição daquele homem que era de sacerdote. Ela estava honrando a unção que aquele homem carrega. E a unção que nós recebemos é da unção que a gente honra. Aleluia. Por isso, quando nós falamos de um ambiente de honra, a honra ela não está ligada às minhas preferências pessoais, mesmo que a gente tenha, mas a honra deve ser a autoridade que Deus instituiu, independente se eu vou com a cara dela ou não. E porque ela honrou a unção daquele homem, mesmo aquele homem tendo uma conduta errada, aquele homem, como ainda era o sacerdote na época, a unção estava sobre a vida dele, ele disse para ela: seja feita como a tua vontade, Deus te conceda o teu desejo. A Bíblia diz que um tempo depois ela estava grávida. O que mudou então? Fala assim comigo: honra. Honra o quê? A unção. Porque a Bíblia diz que ela ia todo ano naquele culto. Mas algo diferente aconteceu naquele. Quando ela decidiu não olhar mais para as circunstâncias, não olhar mais para comportamentos que vinham atrapalhar o culto dela, e decidiu honrar a unção, foi quando ela recebeu da parte de Deus o que ela queria. Eu sei que às vezes em um ambiente de culto pode acontecer coisas que vêm atrapalhar, como no caso ela tinha uma rival no culto, gente, pensa. Isso não acontece em Moreira César, em nome de Jesus, amém? Eu não vou para o culto, vou sentar do lado do meu rival. Imagina, não, a gente não é rival, amém? A gente é irmão, essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado é seu coleguinha, seu irmão em Cristo, aleluia. Vocês vão morar no céu junto, pela eternidade, olha que bênção. Imagina, vai morar com o rival na eternidade? Não, você vai morar com, aleluia, esse mesmo aí. Então, quando nós honramos aqui, ele carrega Deus em um ambiente de honra, a cura brota. Em um ambiente de honra, é um ambiente fértil, onde a semente é fecundada e vai brotar. Quantos estão comigo? Outro exemplo de honra, quando nós honramos algo, em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: certo dia passou Eliseu, e aqui um profeta, por Sunem,
onde se achava uma mulher rica. Quantas mulheres ricas tem aqui? Só para mim ter uma ideia, aleluia. Deixa eu dar outra chance para você. Quantas mulheres ricas tem aqui, Morena? Oh, aleluia. Agora ficou bom, aleluia. Aí até me perdi aqui com a das mulheres ricas, eu fiquei pensando no cartão delas em gastar, aleluia. Ai, ai. Mas se a mulher é rica, imagine o homem, hein, Marco? Pensa. Hã? Rapaz, né? Cartão black e tudo, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha que interessante. Essa mulher, ela viu algo naquele homem que o diferenciou de outros. E ela percebeu uma santidade, ela percebeu algo divino. Eu fico imaginando quantas pessoas, ou quantas coisas divinas que pessoas carregam, Deus coloca na nossa frente, passa diante de nós todos os dias, e a gente não percebe, como essa mulher percebeu. Essa mulher percebeu que algo estava passando diante dela, uma oportunidade de fazer algo, uma oportunidade de honrar o divino. E então, eu estou resumindo a história aqui para a gente ganhar tempo mesmo, a gente sabe, depois você continua vendo, você vai ver que ela decidiu materializar essa honra, porque a gente viu na quinta-feira passada que honra, por exemplo, gente, ela faz parte da honra a educação, mas não significa que porque é educação que está honrando, porque nós podemos ser educados com os lábios e não ter, porque a honra parte do coração. Quantos estão comigo? Jesus disse para algumas pessoas: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então, aquela mulher, ela demonstrou que a honra dela era uma honra de verdade mesmo, era uma honra que vinha do coração, quando ela materializou essa honra. E então, a Bíblia diz que ela construiu algo para ele. Construiu um quarto que era obra de pedreiro, fez algo excelente. Ela não fez um quartinho, um negócio de madeira de qualquer jeito, ou uma barraca para ele dormir, mas ela construiu algo e colocou lá para ele móveis, uma cama. A história continua. Então ela também queria ter filhos, mas não tinha. E então ela nem pediu para o profeta, mas engravidou pelo fato de ter materializado a honra na unção do que o profeta carrega. Quando nós honramos e materializamos nossa honra, a gente precisa entender algo, gente, que a gente vai começar a receber coisas que a gente nem pediu. A gente não falou que a cura brota? Ninguém pediu oração por cura, mas a cura brota. Ela não pediu o filho, mas apareceu para ela. Quantos estão comigo? E depois a Bíblia continua essa história, diz que lá para frente o menino já estava grande, o menino morreu, gente, morreu mesmo, de fato. E aí ela pega o menino, gente, se ela era rica e construiu um quarto, imagina quantos quartos tinha na casa dela. Quem está comigo? Mas ela decidiu colocar esse menino no quarto do profeta e na cama do profeta. Isso nos faz entender que quando ela construía esse quarto e essa cama, ela estava construindo a cama da ressurreição do filho. Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente está materializando a honra, fazendo algo, e alguns pensam que é bobeira, que para que isso, aquilo, mas na verdade nós estamos construindo o nosso futuro. Estamos construindo algo que Deus pode usar e para nos recompensar. Sabe, eu gostaria que a gente pensasse que eu estou falando sobre a cultura do céu, que é uma cultura de honra. E como a gente falou na quinta-feira, cultura, gente, ela é perceptível no ambiente. Eu não preciso falar da cultura. Se as pessoas entram, elas já vão perceber qual é a cultura daquele ambiente, qual é a cultura daquela igreja, qual é a cultura daquele país, daquela cidade, daquela região, daquele bairro. A cultura está na pessoa. O americano, se ele vem para cá, ele não precisa estar nos Estados Unidos para ter os costumes americanos, ele só precisa ser de lá. Se nós somos celestiais, eu não preciso estar lá para agir com a cultura do céu, eu só preciso ser de lá. Quantos estão comigo? Abraão, por exemplo, em todos os lugares onde ele passou, ele levantou um altar de honra ao Senhor. O único lugar, gente, onde ele não levantou um altar de honra ao Senhor foi quando ele passou pelo Egito.
E é justamente a terra onde o povo ficou escravo 400 anos. Isso nos mostra também e nos faz pensar que a área onde nós não honramos ao Senhor é onde o diabo nos escraviza. Hoje está sério aqui, eu não sei porque percebo uma... Daqui a pouco eu conto uma piada aí, aleluia, para você. Tipo, o diabo disse que não vai dar. Olha aí, né? Essa é uma piada, né? Coitado dele. Sabe de nada. Mas não é inocente não, viu? Ele... Bom, 1 Samuel no capítulo 2 no verso 30, diz assim, e o contexto aqui é justamente Deus falando para o profeta, o sacerdote Eli, que não corrigia os filhos corretamente, e então Deus chega a dizer para ele que pelo fato de ele não corrigir os filhos, que estavam exercendo o sacerdócio, e o sacerdote Eli não corrigiu os filhos da maneira como deveria, Deus chega a dizer para ele que ele dava mais honra aos filhos do que ao Senhor. Quem está entendendo aqui? Ai, graças a Deus eu não faço isso. Será? Porque se a gente tem um filho, por exemplo, pequeno, mas chega a hora do culto, por exemplo, e a gente fica com dó de tirar ele da cama, porque tadinho, ele está dormindo, eu vou no culto e deixo ele em casa, é porque o filho é o Senhor e não o Senhor. Se a gente não tirar da cama e trazer para o culto, gente, deixa eu te dizer, o diabo vai acordar ele e vai mostrar um monte de coisa no celular. O silêncio é bom. Aleluia. Pastor, eu gosto mais quando você está engraçado. Ai, ai, gente. Ai, ai. É que eu estou falando sobre honra e é um assunto sério. Se a gente entender que honra ao Senhor deve ser a honra devida. Veja, um ambiente de honra promove, gente, aumento. Provérbios 3:9 diz, eu nem estou falando de finanças ainda, mas só de falar o que é honra ao Senhor. Provérbios 3:9. Qual é a consequência da honra ao Senhor? O verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A honra ao Senhor traz abundância. Mas essa abundância que a gente quer viver, esse aumento que Deus está propondo, ele está entre duas coisas. Primeiro, eu honro ao Senhor. E honra não é de qualquer jeito. Essa palavra honra significa valorizar, fazer diferenciação, dar valor. E depois que eu honro, fazendo diferenciação, dando valor, então acontece para a minha vida abundância, crescimento. E aí o verso 11 vem, Deus trazendo correção. Sempre a abundância em Deus, ela vai estar entre os dois extremos. Ou a gente tem que honrar o Senhor e entender depois também que não vem da força do nosso braço, mas mesmo eu, depois de tendo muito, eu ainda vou depender de Deus. Porque lembra, como a gente fala sempre nesse lugar, o deserto não é lugar de morada, mas também não é lugar de luta. O deserto é lugar de passagem, de aprender a ser dependente de Deus, mas é um caminho até a terra prometida, porque a ideia de Deus sempre foi a terra prometida, mas precisava passar pelo deserto para tirar, não o povo do Egito, mas o Egito de dentro do povo, que aí é que entrou a dificuldade. Hebreus 3:19 chega a dizer assim, que o povo não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade, porque Deus já tinha dado a palavra, vai acontecer. Você só precisa crer na palavra agora. Mas o que acontece? Aí durante a jornada de aprender a ser dependente de Deus, o sistema do mundo está tão dentro da cabeça ainda, que Deus provê, diz que vai prover diariamente, você guarda, você não, o povo lá, né, guardou o maná, e sabe, em um ambiente onde o sistema do mundo é que impera, o fedor vai chegar. Porque o sistema do mundo diz, guarda para poder ter amanhã, e Deus está dizendo, eu vou te prover para amanhã. E aí está fedendo. Por que está fedendo? Porque é o sistema do mundo que está ali. Quem está entendendo? Amém? Então, Mateus no capítulo 10, no verso 40 ao 42, a Bíblia diz assim. E agora eu vou começar o de hoje, tá bom? Isso aqui foi quinta-feira, aleluia. Só nessa, meu Deus do céu, ajuda eu, Pai. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão, presentes, ofertas, pagamento de salário, tudo de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha que interessante, gente. Então Jesus está dizendo assim: quando eu enviar vocês, eu queria que as pessoas entendessem que a pessoa que receber você é como se estivesse me recebendo. E quando a pessoa está me recebendo, é como se ela estivesse recebendo o próprio Deus. Quantos entenderam isso? Tá bom? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nesses textos, mas é importante a gente entender que aqui existem esferas, já que a gente está falando de honra. Honrar, ela precisa ser na horizontal, mas também precisa ser na vertical, tanto para cima quanto para baixo. E quando eu digo vertical, eu não estou dizendo que quem está abaixo é inferior ao que está acima, mas eu estou dizendo de níveis de responsabilidade. Então, existem níveis de responsabilidade, existem níveis de honra também. Eu preciso entender que esse que está chegando, eu preciso olhar para ele e entender que eu vou receber algo da vida dele, quando eu honro o que ele carrega. Por isso a Bíblia diz que o ministro, ele deve ser hospitaleiro. Por isso que quando vem alguém de fora, a gente sempre vai fazer questão de honrar essa pessoa, porque eu entendo que ele está carregando algo divino para a nossa vida. Quem está entendendo? Falei, mas por que bobeira pegar a bolsa da pessoa, só que ele não aguenta a bolsa? É lógico que ele aguenta a bolsa dele, ele aguenta até duas, mas sou eu que preciso honrar. E só é honra quando eu faço, não buscando algo em troca, porque a honra ela faz, independente se ela vai ouvir muito obrigado ou não. Amém? Está comigo? Para a gente ter uma ideia, olha o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 3, o verso 7 e 8. Disse assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Correndo aqui o texto, depois ele diz assim, nesse mesmo texto ele diz assim: desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Não é interessante? A Bíblia diz assim, Deus dizendo, eu vi a aflição do meu povo. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 36, para ser bem exato, Jesus ele faz uma comparação de pessoas, de uma multidão lá que ele estava pregando, que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, do mesmo jeito, aquele povo que estava lá cativo no Egito, Deus diz que viu essa aflição. Então essa aflição era a falta de liberdade, era a falta de estar livre daquela opressão de alguém. Quem está entendendo? Agora o que é interessante é que Deus diz assim: eu vi a aflição do meu povo e eu estou disponível para descer e livrá-los. E aí no verso 10 de Êxodo 3 ele diz assim para Moisés. Esse é um papo que Deus está tendo com Moisés ali na sarça ardente ali. Ele diz assim no verso 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu fico imaginando se é Moisés. Deus, não foi você que viu? Você não está dizendo que vai descer, e agora está dizendo para eu ir? Todas as vezes que Deus ele quer livrar um povo, salvar um povo aqui na terra, ele vai enviar um homem. Pouco amém e duas balançadas de cabeça. A prova disso é Jesus. Quando Deus quis salvar a humanidade, ele enviou um homem, Jesus. A gente sabe que ele é o Filho de Deus, mas ele precisava descer como homem. Porque a porta legal para entrar nesse mundo é o ventre de uma mulher. E Jesus entrou nesse mundo pelo ventre de uma mulher. Então ele agiu nessa terra legalmente. Deus ele não vai contra os seus princípios. A palavra de Deus não muda, ela é imutável. O que muda é a circunstância, gente. A gente precisa entender essas coisas. Quando Deus ele fez o homem, ele deu a autoridade para o homem nessa terra. Então, se é o homem que tem autoridade nessa terra e é o homem que perdeu, teria que ser um homem para tomar de volta essa autoridade e devolver ao homem. Quem está entendendo isso? Por isso veio Jesus. Olha o que diz a Bíblia no livro de Atos.
Atos no capítulo 7, no verso 25 ao 27, diz assim, eu estou falando sobre honra, de a gente honrar o que aquela pessoa carrega. Olha, ora, Atos 7, 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Então Moisés sabia que era Deus quem ia fazer, mas iria fazer por intermédio dele. Está comigo? E aí ele continua. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? A gente sabe, a gente viu lá em Êxodo. Quem constituiu Moisés? Foi Deus. Pula lá para o verso 35. Eu estou correndo mesmo, gente. Atos 7:35. Olha o que a Bíblia diz. Então, eles estavam ali brigando. Moisés chegou e tentou separar. O cara falou assim, quem você pensa que é, Moisés? Para se intrometer na minha vida. Quem te constituiu autoridade sobre nós? Quem agora você está pensando que é para falar para mim o que eu devo fazer? Atos 7:35 vai responder quem era Moisés. Diz aí. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Aleluia! Olha que interessante. Então, toda a autoridade que é constituída por Deus, eu preciso entender, gente, que essa autoridade, ela tem uma assistência celestial. A autoridade nunca está sozinha. Aleluia! E é interessante que, olha o que o texto diz. A este Moisés, a quem negaram reconhecer como autoridade e juiz, a este Deus enviou como? Duas coisas. Chefe e libertador. Mas o mundo ensina o que pra gente? Não, se a mulher tem que ser, como é que ela fala? Independente. Como é que fala? Feminismo. Vai olhar, coitada das mulheres que entram nesse negócio de feminismo. Fica até feio. Tá bom, deixa. Porque elas entendem que não, eu não preciso ter autoridade. Por quê? Deus já instituiu que a autoridade, ela é libertadora, mas o diabo faz o quê? Ele mostra para as pessoas o contrário. Ele faz as pessoas entenderem que o que é liberdade é prisão e o que é prisão vira liberdade. Uma das definições da palavra diabo é no avesso. Uma das definições da palavra pecado é errar o alvo. Então aquilo que Deus determinou para a nossa vida que seria liberdade, o diabo nos mostra como prisão. Você vai na igreja ser doutrinado? Você vai dar o seu dinheiro para o pastor? Você vai dar o seu dinheiro para lá? Percebe que as pessoas às vezes nem ficam preocupadas não, gente. Se você está indo numa igreja e está assim, qual é a doutrina da igreja? O que eles pregam naquele lugar? Está dentro ou fora da palavra? Eles nem ligam. Às vezes eles querem saber se você vai dar honra ao Senhor, se você vai dar o dinheiro ou não. Isso é o quê? Está igual Judas, que criticou aquela mulher que colocou aos pés de Jesus 1 ano de salário, porque ela sabia o que Jesus tinha feito para ela. Então ela sabia o valor que Jesus tinha para ela. E ela determinou, meu Deus do céu, o que ele fez para a minha vida vale até mais, mas é o que eu tenho aqui, eu vou dar para ele até 1 ano de salário. Mas agora, o que rouba da sacola, achou muito dar aquilo para Jesus, mas vendeu Jesus por 30 moedas. Então, o desonroso, ele critica a honra, mas não tem vergonha de roubar. Aleluia. Teve um homem que, no seu leito de morte, perguntaram assim para ele, você se arrepende de alguma coisa na vida? E aí ele disse, eu me arrependo de não ter ouvido os conselhos da minha mulher.
E aí disseram para ele, quais eram? Ele disse, eu não sei, eu não ouvi. Obrigado por rir, viu? Porque essa foi fraca, né? Eu vou melhorar, tá bom assim? Mas você estava precisando rir um pouco, viu? Porque estava meio tenso o negócio, que eu percebi uma nuvem agora melhorando as coisas. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui, diga amém. Aleluia. Cultura, gente, a cultura da honra, é uma cultura do céu. Aleluia. Olha, Êxodo no capítulo 4 e no verso 15 ao 16, esse texto aqui mostra quando Deus estava mesmo chamando Moisés para ser esse libertador do povo, né? E Moisés começou a questionar Deus e dizer para ele, mas Deus, eu não sei falar direito, as coisas não vão ser bem assim. Daí ele disse, rapaz, para com isso, cara, porque no seu chamado vai ter toda a provisão necessária. Aquilo que você não tem, eu já provi você de outras pessoas que têm isso, por isso você deve honrar as unções, honrar todas as pessoas, porque pode ficar tranquilo que vai dar certo. E aí ele diz, no verso 15 e 16 de Êxodo 4, ele diz assim para Moisés, tu, pois, lhe falarás falando a respeito de Moisés e Arão, né? Ele estava falando quem era Arão, diz assim, ó, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei, Moisés, com a tua boca e com a dele, a de Arão, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Quem está entendendo aqui? Vem aqui, Marco, por favor, fica aqui. Só para a gente dar um exemplo, acho que eu já fiz isso, mas pode ficar aqui mesmo, de frente para eles lá. Era mais ou menos assim, Arão, Moisés e Deus. Moisés estava dizendo, eu não vou conseguir, Deus, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Eu não sei fazer sozinho não, eu nem tenho as ferramentas necessárias para isso. Aí Deus disse, cara, dá uma olhadinha ali. Tá, o que tem? O menino ali. Estou vendo o cabelo dele aqui, estou vendo o menino aqui. Aí ele diz assim, você já viu isso, Malu? Aleluia, aleluia. Aí ele disse assim, Moisés, fica bem, cara, tem um menino ali, ele fala para você. Eu só preciso que você esteja pronto para me ouvir e fala para ele o que ele vai ter que dizer. Porque ele, sem você, ele vai fazer um bezerro de ouro. Não, é só um exemplo, tá bom? Aleluia. Você entende a importância dessa autoridade sobre a nossa vida? Porque não importa o quanto eloquente você seja, ou quanto o seu ministério já é grande, ou quantas coisas aconteceram, essa liderança, essa autoridade ainda carrega algo divino para a minha vida, para instrução, capacidade, força. Se a gente quiser fazer sozinho, a gente corre um sério risco de não ouvir Deus direito. E eu não estou falando, na nova aliança, gente, eu sei que todos temos o Espírito Santo dentro, todos temos mesmo a condição de ministrar diante de Deus, de entrar no Santo dos Santos, como se o pecado nunca tivesse existido, como antigamente na velha aliança, só o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, e agora a gente pode viver naquele lugar 24 horas por dia. Todo mundo tem esse direito, é sério, tá certo, mas esses princípios ainda existem. Tá bom? Tá comigo? Pode sentar, Marco. Obrigado, viu? Só para a gente ter uma ideia de honrar a liderança, o que eles carregam. Olha o que diz a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá. Capítulo 8, perdão. E o verso 1. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Eu estou só continuando o assunto de quinta-feira. Eu estou falando sobre honra, que é uma cultura do céu. Diz assim, Atos 8:1, e Saulo consentia na sua morte. Aqui era Estevão, tinha acabado de morrer apedrejado, e a Bíblia diz que Paulo, ainda Saulo, né, que estava lá, viu aquilo lá, gostou, consentiu na morte, mas aquela cena horrível de ver Estevão, um dos primeiros diáconos, ser apedrejado e morto, aconteceu algumas coisas. Aí diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, fala assim comigo, todos significa todo mundo, tá bom? Mas a Bíblia diz, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora pensa comigo, gente, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora, de medo também de ser apedrejado.
porque foi uma cena horrível, mas só a liderança ficou ali firme e de pé. E cantando ainda, venha o que vier. Aleluia. Não arreda o pé. Vou ficar nesse lugar. Vocês querem fugir? Fuja. Mas tudo bem, né? Vamos pensar que depois, a primeira coisa que aconteceu, meu Deus, eu vou embora, eu vou fugir, eu vou correr. Mas aí depois, nessa fuga, aconteceu algumas coisas ali. Pula lá para o verso 4 para a gente entender algumas coisas. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eu só preciso saber, gente, que se a pressão que vem para a nossa vida, o que nos motiva a fazer? A gente vai pregar a palavra ou pregar sobre a pressão? Porque eles foram dispersos por todos os lugares, mas eles não foram por todos os lugares também falando da pressão. Gente, olha, acabou de morrer um lá. Você ficou sabendo da última notícia? Estevão já era, ó, morreu, game over para ele. Não, eles foram pregando a palavra. Eu posso não estar mais naquele lugar aqui, mas aqui, aonde eu estou, eu vou pregar a palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa, o diabo pressiona, mas ele não aguenta pressão. Ele bota pressão, mas quando a gente bota pressão nele, o bichinho arreia também. Aleluia. E aí às vezes a gente está acuado no canto lá, e aí ele está se achando grandão, coitado, ele é só um pincher. Quem tem pincher aqui, levanta a mão para me saber. Ah, meu Deus, é 2 ou 3? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta de novo, só 2, aleluia. O Tico e o Teco, né? Também. Não tenho medo de pincher não. Mas é brabo, não é? Pensa numa criatura. Que, ó, se você não vê a imagem, você assusta, porque, meu Deus, parece que tem uns que parece que tem um demônio no corpo. Tem uns vídeos que eu já vi eles tomando banho. Eu não sei, olha, a mulher corajosa, viu? Daí pega o Rottweiler, ela tá lá manso, calma, assim, pitbull, aquelas coisas, e aquele ali tá daquele jeito. Às vezes eu penso, não tô chamando seu cachorro de diabo, né? Pelo amor de Deus, gente, entendo. Mas que o diabo é desse jeito, coitado. A única coisa que ele faz é latir. E a gente decide se vai ficar com medo ou não. Mas enfim, e aí diz que eles continuaram pregando a palavra, fazendo, e no verso 5 diz assim: Filipe, gente, ele tinha um chamado evangelístico, mas ele foi um dos diáconos juntamente com Estevão, o que tinha acabado de morrer apedrejado. E diz que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E aí no verso 6 diz que uma multidão acompanhava. Uma multidão se converteu. Gente, entenda algo. Quando chega a ser classificado como multidão, é porque já é um número que não dá para contar. Porque quando tem número, a Bíblia ainda classifica lá que Pedro pregou, 3.000 foram salvos. Daí fala outras vezes lá de outros números também, da segunda vez que ele pregou. Mas quando coloca multidão, é porque já é um número que não se conta mais. Então a Bíblia diz que Filipe, ele já tinha alcançado então agora uma multidão de pessoas. Ele já estava com o seu ministério assim, aparecendo, já estava reconhecido. Meu Deus, ele começou como um diácono, e agora já está aqui operando no ministério evangelístico, multidões sendo atendidas, um monte de coisa acontecendo, um monte de like no Instagram, as coisas acontecendo lá para ele talvez. E aí o que acontece? Pula lá para o verso 14. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os apóstolos do Cordeiro, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Isso me mostra, ou nos mostra, que não importa o quão grande é o seu ministério, ou quanta coisa você fez, você ainda assim vai precisar do que a liderança carrega. Porque se você não contar com eles, a obra de Deus na vida das pessoas está incompleta. Quem está entendendo aqui? Filipe já tinha alcançado uma multidão, mas faltava para eles o quê? O Espírito Santo. E quem que Filipe poderia fazer isso? Poderia. Mas nesse caso, foi Pedro e João
que foram para aquele lugar, imporam as mãos sobre aquelas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Então Filipe ficou enciumado? De jeito nenhum, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia não mostra que Filipe já ali com um monte de gente acontecendo e de repente vem Pedro e João, os pastores dele, porque ele era diácono da igreja de Pedro e João. Não, agora ele está vindo aqui para me vigiar. Ele quer ver o que eu estou fazendo. Ou então, sabe o que eu acho? Eu acho que a igreja de Pedro e João deve estar ficando com pouca gente. Ele veio aqui roubar os meus membros. Olha que absurdo, gente. Quem está entendendo? É que essas coisas não tem aqui, em nome de Jesus, aqui pelo contrário. Mas eu estou falando de a gente reconhecer e honrar o que a liderança carrega. E pode ser que eu não tenha isso. E está tudo bem. Eu entendo perfeitamente que eu não tenho tudo. E na verdade eu sei que eu acho que eu sou o que menos sabe aqui. As pessoas aqui são muito melhores que eu e sabem muito mais. Eu só preciso orquestrar. Fígaro fi, Fígaro lá, Fígaro fá, Fígaro, olha aí, ó. E se cada um tiver com o seu instrumento, vai sair lindo e maravilhoso. Mas por mais bonito que seja uma pessoa tocando um instrumento sozinha, ela não faz uma orquestra. E a falta do maestro, que chama quem fica na frente, a falta desse maestro orquestrando todos eles, que da vez toca mais que o maestro, faz com que todo mundo toque errado. Quem está entendendo aqui alguma coisa? Amém? Então, eu não preciso do maestro. Quem é o maestro? Ele nem sabe tocar. Poxa, sem o maestro ia fazer igual Arão. Iria pregar debaixo de uma sabedoria, iria pregar debaixo de uma sabedoria humana, iria ser movido por pressão. Porque quando Moisés desce e vai lá falar com ele, ele diz assim: não, Moisés, de verdade mesmo, o povo, cara, pediu, eu tive que fazer. O que é isso? Movido pela pressão. Então quando nós honramos a liderança, a gente está honrando o que eles carregam e está honrando também essa firmeza de não desistir. Porque todo mundo fugiu, mas quem ficou foi os dois. E às vezes o que a gente precisa é honrar isso. Porque eu recebo da unção que eu honro. Aleluia. Posso continuar aqui? Olha o que a Bíblia diz também no livro de... Pode botar um violão no fundo aí, só para eles pensar que está acabando, por favor. Porque acho que vai ficar mais leve assim, o maestro, violão, vai. Aleluia. Gálatas no capítulo 1, no verso 18. Haha. Estou olhando para vocês aqui e estou pensando, sabe, gente? Às vezes, às vezes as coisas que a gente vem ensinar aqui não é tão empolgante de ouvir, não, sabe? Mas eu tenho falado isso com as pessoas que ministram aqui também, que a gente deve se mover e se empolgar pela palavra e não pela resposta das pessoas. Até porque a gente entende que é o nosso trabalho mesmo ensinar a palavra. Às vezes a parte que não é tão gostoso de ouvir, que é um pouco doloroso, ou que está confrontando a nossa vida, isso faz parte do pastor, faz parte do pai espiritual, né, ensinar essas coisas. E está tudo bem. Mas o meu prazer é ver você correr, se alegrar e receber e mudar de vida com o entendimento da palavra. E não simplesmente ter uma vida religiosa e vir na igreja só para bater um cartão e viver uma vida de qualquer jeito, pensando como o ímpio pensa, igual o sistema do mundo ensina. Como a gente falou na quinta-feira, sabe, gente? Você é crente. Cachorro late, gato mia, crente crê. Amém? E esse ambiente de honra é um ambiente onde a cura vai brotar e a abundância vai acontecer. E se a gente está crendo para a abundância, aleluia. Esse ambiente onde a presença tem que ser honrada é assim mesmo. Está comigo? Mas olha, quando eu honro, eu preciso entender algo. Gálatas 1, 18 e 19, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz assim, que esse Saulo, né,
Se converteu. A gente sabe que isso aconteceu lá em Atos 9, quando ele se deparou, né, com aquela luz, caiu, ficou cego. Ananias foi lá, orou por Saulo, recuperou a vista, e então ele se converteu. E aí diz em Gálatas aqui que ele foi para Jerusalém. E aí ele foi para Jerusalém e ficou lá 15 dias em Jerusalém, onde ele conheceu o Pedro, o apóstolo Pedro. Mas naquele momento, quando ele vai a Jerusalém, ele conhece Pedro, fica lá 15 dias com ele, mas ele não era conhecido das pessoas. Ele só era uma pessoa que tinha acabado de se converter. Alguns tinham até medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja. E aí ele era esse tipo de notícia. Se a gente for ler o capítulo 1 de Gálatas, a gente vai ver isso. Que ele era esse tipo de notícia. Você está sabendo lá, aquele cara que perseguia a igreja, ele se converteu. Talvez até nos cultos as pessoas até o evitavam. Talvez até nem queria ser muito amigo dele, porque ainda não conheciam, ficava desse jeito assim: rapaz, não senta perto daquele não, vai que ele ainda, né, dá uma facada em alguém assim, né? Não, eu tô disfarçado lá. Então não, né? Mas entende que o capítulo 2 de Gálatas, olha o que diz, verso 1. 14 anos depois, Paulo dizendo, olha quanto tempo se passou. Ele diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Agora já é outra situação, gente. Já se passaram 14 anos. Paulo já tinha aberto igrejas, plantado igrejas, já era um ministro reconhecido. As pessoas já tinham ouvido a respeito de testemunhos que aconteceram através da mão dele. E ele volta para aquele lugar onde ele era nem conhecido, mas agora volta em uma outra condição, como um ministro reconhecido, e agora com mais 2 ministros em treinamento com ele ainda, Barnabé e Tito, perdão. O que acontece? Lá no verso 9 de Gálatas, no verso 9 do capítulo 2 de Gálatas, diz assim que então ele conheceu agora, ele já tinha conhecido Pedro, né? Daí ele ficou lá com Pedro, Tiago e João. Conheceu mais 2 agora. E agora, por causa desse reconhecimento que esses líderes da igreja tiveram na vida de Paulo, eles chamaram Paulo para sentar na mesa à direita deles e disse assim: Paulo, agora você tem o direito de sentar aqui com a gente. Só que eu acho interessante que quando Paulo senta naquela mesa, ele leva com ele Barnabé. Pastor, o que tem a ver essa história? Parece que não tem nada a ver, mas eu preciso que você entenda que quando eu honro a liderança, o que ele carrega, eu vou sentar em mesas, desfrutar de companhias, fazer conexões que jamais eu faria sozinho. Barnabé, por honrar Saulo, ele abreviou 14 anos da vida dele e sentou à direita dos apóstolos, um direito que Paulo conquistou. Demorou 14 anos para ele fazer isso. O que Salmo 23 diz? Salmo 23 diz, gente, que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Mas também fala de uma mesa posta. Então, quando eu honro ao Senhor, eu preciso entender que tem uma mesa sendo colocada para mim, para eu desfrutar de coisas que às vezes o meu dinheiro não compra, a minha sabedoria não poderia trazer, mas é fruto de honra ao Senhor, fruto de honrar aquele que carrega algo divino para a minha vida. E Barnabé, quando honrou Saulo, Saulo não podia oferecer nada não. Porque Barnabé, quando honrou Saulo, Saulo nem era conhecido, mas era aquele que tinha acabado de se converter, que era o ex-perseguidor da igreja. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Para a gente encerrar, Mateus no capítulo 10 e no verso 42, a Bíblia diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja, em Mateus 10, 40 e 41, a gente estava vendo a condição
de pessoas que vão receber daqueles que chegam. E aqui no verso 42, a gente vê que a gente aprendeu a receber, mas agora eu também preciso aprender a doar. Lembra que a gente estava falando a respeito de honra na horizontal, de honrar aqueles que são da esfera em que eu atuo, do ambiente que faz parte. Então a gente já viu que a gente precisa honrar também os que estão acima, mas eu devo honrar também os que estão abaixo. E quando eu digo honrar os que estão abaixo, eu não estou dizendo que está abaixo no sentido de inferioridade, gente, pelo amor de Deus. Eu digo disse e repito, diante de Deus somos todos iguais, mas são níveis de responsabilidades diferentes. Então eu aprendo a honrar para cima, mas eu preciso aprender a honrar para baixo também. A Bíblia diz que ainda que eu der um copo de água fria a um destes pequeninos, mas a Bíblia diz, por ser meu discípulo. Então tem discípulo que é pequenino. Não fica pensando que é discípulo só porque prega, ou só porque tem um ministério grande, só porque é isso. Não, a Bíblia diz assim, você deu um copo de água fria, é pequenino, mas é meu discípulo, então de forma alguma vai perder o seu galardão. De maneira nenhuma vai ficar sem receber, porque honrou aqueles que estão abaixo. E eu assim, vou abrir meu coração para vocês hoje. Não sei nem se eu podia contar isso, mas eu vou. Quando eu falo de honrar os que estão abaixo, o livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 40, diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Como vocês sabem, eu não sei se todo mundo sabe, mas a grande maioria aqui da igreja sabe. É um sonho meu e da Maria, né, a gente ser pai e mãe. Mas isso já é uma verdade para nós, amém? Você está comigo? E assim, faz anos que a gente tenta e nada acontece, e os resultados dão negativos. A Maria está olhando assim para mim. E a gente já tentou de tudo, gente. Todos os resultados que a gente fez, sempre deu que a gente não tem problema nenhum. Sempre. Nós já procuramos tratamentos e coisas, e a gente já tentou, já fez, e está tudo bem. E a gente nunca contou nada para ninguém. Porque eu entendo que a gente mesmo queria se guardar, sabe? Para não gerar até expectativa na vida das pessoas. E aí deu certo, e aí aconteceu. E aí no final do ano passado, a gente fez também alguns tratamentos, um valor bem interessante, gastamos mesmo. E eu quero falar isso mesmo, não tem problema, porque a gente já fez. A gente já fez e no final do ano passado, quando a gente pegou aquela notícia, aquele exame, e deu negativo, foi muito frustrante. Depois a gente tentou mais uma vez, não deu, e depois mais outra vez não deu, e agora chega. A gente fez toda a nossa parte, então ninguém pode culpar, e nem a minha mente não pode me culpar mais, pensando assim, cara, você faltou uma coisa para fazer. Não, não falta mais nada. A única coisa que eu tenho agora é a palavra. A Bíblia diz assim em Provérbios 4, que a palavra é um bom remédio. E quando eu falo de honrar para baixo, eu falo de que você, independente da posição que você esteja, você tem que fazer o que você foi chamado para fazer. Eu me lembro o último exame que a gente pegou e deu negativo. Eu fui no laboratório, eu peguei aquele exame, eu não queria nem olhar. Falei, não, vou esperar para me abrir, para mim ver com a Maria lá em casa. E aí quando a gente abriu e deu negativo, gente, foi para mim um dia muito ruim, sabe? Porque eu também tenho uma alma. Quantos sabem disso? Que a gente não tá aqui o super-homem nem a Mulher Maravilha.
E eu entendo que se hoje talvez você saia daqui pensando, nossa, esse pastor está sem fé. Não é falta de fé, eu estou mostrando a minha humanidade para vocês. O que a gente tem que crer junto com vocês também para todas as coisas. E pensa numa segunda-feira difícil, gente. Já tem o clima da segunda, né? Ainda bem com essas coisas assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, que coisa. Eu me lembro que a gente tinha uma reunião com o pastor Júlio, né? Os dois ali foi. Eu não queria nem ir, eu confesso. Falei, rapaz, minha vontade era de entrar num buraco, ficar ali. E aí eu ia orar. Eu só conseguia orar em línguas, eu não conseguia nem orar em português, tanto que eu chorava. E não queria ver ninguém. Pastor, que isso? Está na alma? Não, eu estava. Mas lembra como a Maria ministrou? E no domingo que a Maria ministrou sobre a alegria, foi o domingo dessa semana difícil. E domingo passado, enquanto ela ministrava, falando sobre alegria, alcançando a vida das pessoas, eu sei que foi uma bênção aquele culto, mas eu sabia o quanto a gente estava destruído por dentro. Eu sabia. Não é brincadeira não, gente. Mas eu não vou chorar agora não. Eu tinha que para chorar, eu já chorei, tá bom? Eu não estou falando isso para te emocionar. Não quero ninguém com dó de mim também não. Não precisa de dó. Eu preciso da palavra. Eu estou contando essas coisas porque a Bíblia diz assim, que honrar para baixo é você fazer o que tem que ser feito. Ninguém nunca viu a gente aqui murmurando. Ou alguém já viu a gente chegar aqui de saco cheio e dizer assim, não, Deus não sei se ele funciona tão bem assim. Não, pelo contrário. Eu vou falar, porque o púlpito da igreja é lugar de falar o que Deus faz. Mateus 18:6, a Bíblia diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos. E lembra, se eu der um copo de água fria a um destes pequeninos por ser discípulo, não vou ficar sem galardão. Mas o contrário também é verdade. Se eu fizer os pequeninos tropeçar, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular na água. A mensagem desse texto diz assim, mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que creem em mim perder a sua fé, A versão viva diz assim, mas se vocês os prejudicarem. Quando eu falo de honrar para baixo, eu digo de novo e repito, de fazer o que tem que ser feito. De entregar mais do que um copo de água. Se um copo de água tem galardão, imagine entregar a palavra e fazer o que tem que ser feito. Nessa versão viva, eu gostei quando ele diz assim, de não prejudicar. Isso me faz entender que a liderança, aquele que às vezes a gente fala para honrar, que a gente deve receber ele como um homem de Deus e a gente pensar, bendito que vem em nome do Senhor, ele não vem para me prejudicar, ele vem para me trazer lucratividade. E eu não estou falando só de lucro financeiro, mas eu estou falando de um lucro, de uma estrutura, de honrar essa firmeza, de que mesmo que todos fujam, ele ainda está firme, ele ainda fica com a palavra. Como a Maria falou domingo passado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Eu quero te convidar a honrar o Senhor hoje e levantar as nossas mãos e dizer assim, vale a pena crer no Senhor. Não tem nada perdido, gente, a gente ainda tem a palavra. Ei, se levanta, aleluia. Esse é o ano de galardões e recompensas. Aleluia. Eu não falei isso para você ficar triste. Como eu disse, eu não quero ninguém com dó de mim. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito de Deus. O que Deus não fez na minha vida e na sua ainda, Ele está fazendo na vida de muita gente. Aleluia, está comigo? Ele só não fez na sua ainda. E esse ainda faz toda a diferença. E sabe por que a gente não fica incrédulo? Porque o que a gente está crendo para a nossa vida, eu estou vendo acontecer na vida do outro. Aí eu falo, o quê? Se está acontecendo na vida do outro, vai acontecer para mim também.
desde que eu honre ao Senhor. Então, como a Maria falou no domingo, o sangue pode dar na canela, mas eu, aleluia, eu posso ter entrado naquele quarto de oração destruído, mas eu saio daquele lugar renovado, eu saio daquele lugar fortalecido, porque o que agrada a Deus é a fé. O que agrada a Deus, gente, é a gente continuar com o que Deus disse. Hoje de manhã a gente estava tendo um culto maravilhoso lá. Quem assistiu? Levanta a mão assim para saber. Estava lá o Davi Fejoli orando, as pessoas sendo curadas, estava alguma coisa, e eu saí do culto conversando com a Maria. E a gente falou, rapaz, a gente tem que se alegrar mesmo. Porque o que a gente está crendo, a gente já recebeu. Ai, gente. É muito engraçado ver a carinha de alguns, porque fica pensando, meu Deus do céu, cara, como assim já recebi se eu não vi? Eu já recebi aqui. Eu já recebi aqui. Marcos 11, 23. Você pode ficar de pé, por favor? Olha o que a Bíblia diz. Marcos 11, 23 diz assim: mas em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. É no coração que não se duvida, gente. Você pode até duvidar aqui. O que eu falo, a minha cabeça não entende. O meu raciocínio não consegue calcular. A razão não consegue organizar. Mas no coração eu creio. Então, se no coração eu creio, está feito. A sua cabeça pode duvidar à vontade. Não tem problema, aleluia. Até ela ser renovada. Pelo amor de Deus, não deixe ela só nesse lugar da dúvida. Mas no coração eu creio. Se no coração eu creio, aconteceu. Sabe o que eu descobri com essa história, gente? Que dinheiro não é problema. Porque tudo que a gente precisou, e quem sabe mais ou menos desses valores aí, sabe que é um valorzinho interessante. Mas dinheiro não é e nunca vai ser problema para nós. Eu acho que o que a gente mais precisa aprender é crer no que Deus diz e pegar essa palavra e falar, está feito. E honrar o Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 4, que Abraão, gente, ele se fortaleceu, não tomando remédio, mas dando glória a Deus. Então o remédio que ele precisava não estava dentro de uma pílula, mas estava em dar glória a Deus. E dar glória a Deus é honrar a sua palavra. É pensar, se Deus disse, está feito. Se Deus disse, eu me alegro. Aleluia. Em nome de Jesus, a sua conta está paga. Em nome de Jesus, as coisas já aconteceram. Em nome de Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Como eu disse, dinheiro não é problema. Então, como a Maria mesmo falou domingo passado. Então, o rema não é caro. Caro é a gente viver sem essas verdades. Caro é viver, Selma, preso, cativo às circunstâncias, a relatórios, a deixar com que os relatórios venham determinar a minha alegria. A minha alegria é o Senhor. Eu me alegro nele. É nele que eu me alegro. E porque eu me alegro nele, ele se torna a minha força. Eu estou cansado. Parabéns, aleluia. Recebe força. Porque a Bíblia diz assim, ao cansado ele vai dar força, ele não vai dar férias. Aleluia. Não, eu queria mesmo férias. Não, você precisa de força, em nome de Jesus. Precisa se levantar, aleluia. E sair daqui hoje dizendo assim, ei, não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Mas não significa que Deus não tem poder para fazer. Só não fez ainda. E eu nem velho tô. Aleluia. Ainda tô jovem. Sabe o que me faz pensar essas coisas? Se a Bíblia diz que eu vou ver os filhos dos meus filhos, e eu com 45 nem tenho ainda, imagina o tanto que eu vou viver. Aleluia.
Perspectiva, gente. Você precisa ter essa perspectiva da palavra. E não, porque eu sei o que acontece. O diabo, gente, ele massacra a cabeça de alguns crentes. Por quê? Por causa do tempo. Ele diz, já passou do tempo, não vai acontecer, não vai chegar, não vai acontecer. Mas é que Deus, na cabeça de Deus, já fez. E a gente fica pensando, poxa, Deus, o Senhor disse que já está feito. Beleza? O Senhor é eterno. O Senhor é atemporal. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas eu não, então faz logo. Quem está comigo? O Senhor disse que ia me dar, dá logo. O Senhor disse que aquela conta ia ser paga, paga logo. Faz logo. Quando Lázaro morreu, olha que interessante, Bel. Quando Lázaro morreu, Jesus ele recebeu a notícia e disse: morreu, tá tudo bem. E o bilhete que chegou para Jesus botou uma pressão nele, né? Porque o bilhete chegou na mão dele assim, Marco: Lázaro, teu amigo, a quem você ama, morreu. Bota uma pressão no cara, não bota? Porque tipo assim, não é um bilhete do tipo assim, ó, Lázaro está precisando de ajuda, vem aqui. Você está curando tantas pessoas. Mas a pressão que botou em Jesus, dizendo: Lázaro, o teu amigo, a quem você ama, morreu. E aí, você não vai fazer nada? E Jesus já disse o que ele ia fazer. Seria para a glória. E nada mudou. Mas quando Jesus chega naquele lugar, acho que foi a Marta, né, que chegou primeiro e falou para ele: nem a paz do Senhor deu. Ela chega, a primeira coisa que ela faz é: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. O que é isso? Ela colocou o que Deus tinha para fazer no tempo dela. Por que isso? Porque a intimidade que ela tinha com Jesus, que Lázaro tinha com Jesus, que a família dela com Jesus, deixou na cabeça dela que ela determinaria o tempo que Jesus iria fazer as coisas. E às vezes a gente está assim. Deus já está disponível para fazer, está a caminho de fazer, mas eu estou colocando para ele assim: Deus, já era para ter feito. E aí o que acontece? Porque não aconteceu ainda no tempo que a gente queria, a gente desiste. O pastor José Roberto sempre fala: geralmente as pessoas erram na porta de entrada da próxima estação. Aleluia. Pelo amor de Deus, não desiste, gente. Vale a pena honrar o Senhor. Vale a pena honrar o Senhor. Rapidinho essa aqui. O livro de Gênesis conta que José já tinha virado governador do Egito, já estava lá salvando, e Jacó, o pai de José, tinha uma promessa de Deus, de que a descendência dele iria se dar bem. Só que ele não sabia que José já estava governando, que o governador do Egito era o filho dele. Então a promessa já estava até se cumprindo, Sandra. A promessa que Deus tinha feito para Jacó já estava no seu cumprimento. José já estava no trono. Mas quando Jacó está diante do rei do Egito, lá, né, do faraó, ele fala assim: quantos anos você tem? Ele fala assim: poxa, faraó, eu tenho 135 anos de vida e mal vivido. Gente, 135 anos de vida e mal vivido. Ele estava falando isso porque ele não estava vendo a promessa se cumprir. Mas mal sabia ele que a promessa já tinha se cumprido. E aí sabe o que acontece? A gente fica tão focado no dia do cumprimento da promessa que deixa de viver bem. Deixa de viver bem, porque daí quando chegar no dia da promessa, você viveu mal todo esse tempo. Que tal a gente viver bem? E dizer: ainda não aconteceu.
Então todas as vezes que a gente pensar que alguma coisa não aconteceu na nossa vida, a gente vai colocar o ainda não aconteceu. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso a gente não desiste. Por isso quando você entra nesse lugar, a gente fala, se você pensa que você vai dar errado na vida, como é que eu falo mesmo? Eu esqueci. Está na igreja errada, pronto, aleluia. Resumindo se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Porque você veio para cá para dar certo. Esse ambiente de honra ao Senhor vai fazer com que essa abundância chegue para a nossa vida. E abundância no sentido de crer, de estrutura e também de coisas chegando. A gente já viu isso acontecer ao longo dos anos aqui. Quantos creem que esse telhado da lateral vai sair, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido? Dinheiro não é problema não, gente. Aleluia. Seu dízimo vai aumentar. Aleluia. Aleluia. Só recebe os dizimistas aí, né? Aleluia, né? Não, essas coisas a gente tem que pensar. Oxi, se o meu dízimo vai aumentar, então eu aumento quanto eu estou ganhando. Mas peraí, e se eu não sou dizimista? Aí eu me arrependo hoje, Senhor. Aleluia. Mas eu quero ficar no meio da onde as coisas estão acontecendo, tem aumento. Aleluia. Então eu vou sempre fazer questão de ficar aonde Deus quer que eu esteja. Aleluia. Aleluia. A gente vai cantar uma canção agora. E eu quero orar por 6 pessoas que eu me vi fazendo isso. Aleluia. E uma delas é você, Bel. Ou a primeira. Você aguenta as pontas aí? Gasguei com a água, gente. Mas não desisto não, aleluia. Você pode descer ali, que daí eu oro por você, e daí ela continua, e daqui a pouco você vem. Pode? Mas você, o Jô, o Marco e a Malu, e a Beatriz e o Marcelo. Vem aqui, eu vou orar por vocês. Aleluia. Oh, aleluia. Fica bem, gente. Aleluia. Ai, ai. Deus é bom. Tá feito. Você pode dizer assim comigo, tá feito. Porque a gente honra o Senhor, o favor de Deus nos alcança. Porque a gente honra o Senhor, as coisas estão nos favorecendo. Oh, aleluia. Pai, obrigado. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Pode se sentar. Eu quero falar rapidinho com vocês sobre dízimos e oferta. E hoje eu quero fazer de uma forma especial, anunciando já uma nova etapa da nossa igreja. Amém? Se o pessoal da mídia quiser colocar aquela foto que o pastor mandou. Ontem a gente estava aqui, eu quero mostrar 2 coisas. Calma aí, não põe a foto ainda não, deixa ela no jeito. Vocês forem olhar aqui, ó, sei que não vai dar para todo mundo ver, mas tá meio mexido aqui, né? Dá para ver todo mundo, dá para ver? Depois que acabar o culto, eu encorajo vocês a vir aqui dar uma olhadinha. A gente está fazendo uma parte de revitalização ali, como o pastor disse, faz parte de uma cultura bíblica, né? Não é uma cultura nossa, mas é uma cultura bíblica de honrar os ministros. Então a gente está preparando uma sala nova para eles ali. E até mesmo você, se tiver um chamado ministerial, você pode participar daquela sala, servir vivo diaconato, aleluia, ajudar a gente a servir. Mas sabe, queridos, eu estava ali pensando a respeito de dízimos e ofertas. Hoje a gente sempre ensina vários textos, ensina sobre fidelidade, isso, aquilo. E daí eu fiquei pensando assim, 2 coisas. A primeira coisa é que nós não devemos fazer como algo religioso, igual muitas vezes é ensinado por aí para fora. Ao passo que, quando a gente vai olhar lá em 1 Crônicas, no capítulo 29 de 1 Crônicas, quando
Davi, ele traz a oferta para a construção do templo, ele está anunciando, Salomão ainda era novo, mas ele estava anunciando a construção do templo, e ele disse que ele por si mesmo, por ser grato ao Senhor, ele trouxe essa oferta. E o texto diz assim, no verso 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para a de madeira. Aí ele continua falando todas as coisas que ele tinha para trazer. No verso 3 ele diz assim: E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aí descreve aqui a quantidade, eu não quero ler a quantidade, porque eu creio que cada um tem uma realidade, cada um tem uma nota no seu espírito, então não somos nós quem determinamos valores, mas é sempre Deus quem coloca no nosso coração. E daí, quando eu li esse texto, eu pensei assim, pai, mas tem pessoas que eles podem até dizer assim, mas vocês vão investir e gastar em reforma de novo na igreja, como também já ouvi pessoas falando, vocês vão construir em algo que não é seu, porque a igreja é algo alugado, então é algo que nós estamos fazendo uma benfeitoria. Ah, mas você vai fazer então, vai ficar investindo em algo que não é seu? Sabe, querido, a casa hoje, nós cultuamos nesse lugar e nós devemos tratar com excelência esse lugar e fazer coisas cada vez maiores. E daí eu fiquei pensando, falei, Deus, diante desse argumento, aí eu peguei e pensei, porque pessoas também dizem assim, é mais fácil guardar o dinheiro do que ficar reformando a igreja o tempo inteiro. E o povo passando necessidade lá fora, e de cesta básica, ajudar, e não sei o que, querendo fazer uma obra social, né, para poder, faz parte, eu acredito que tudo tem um tempo, inclusive se Deus tratar algo conosco, eu creio que o pastor vai ser o primeiro a se levantar para isso, mas o porquê fazer a reforma e não tratar dessas pessoas, porque muitas das vezes essas pessoas elas não precisam do dinheiro, elas não precisam do sustento em si. Com base nisso que eu estou dizendo, está lá em Mateus 11, Mateus 11, a partir do verso 2, eu vou contextualizar rapidinho para andar rápido. O João, quem batizava, João Batista, que batizou Jesus e tudo, ele foi e mandou os discípulos dele lá e falou assim, ó, faz o seguinte, ele estava meio abalado lá na alma dele, ele falou, mandou os mensageiros, falou, vê lá se Jesus é realmente esse que tinha que vir, ou se a gente deve esperar outro. Aí os discípulos chegaram, perguntaram para ele, e Jesus respondeu, no verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quem está numa condição de pobreza, ou mental, ou financeira, ela não necessita do dinheiro. Quem está numa condição de pobreza, ela precisa do Evangelho. E se a gente quer pregar o Evangelho de uma forma cada vez mais excelente nesse lugar, nós devemos preparar esse lugar de uma forma excelente para receber os pobres, para que eles entenderem sobre riqueza. E então, é lícito sim, a gente vai fazer sim, porque em Atos nós vemos a igreja se levantando, instituindo o diaconato para poder distribuir as cestas básicas e não deixar ninguém passando necessidade. Mas o foco não é sustentar o pobre, o foco é pregar o evangelho ao pobre. E então, o nosso foco às vezes de uma forma distorcida pelas pessoas, achando que a gente investe muito na reforma da igreja, não é para a gente viver bem, mas não é para a gente querer mostrar nada para ninguém. Pelo contrário, é para a gente poder estar cada vez num lugar mais excelente, para atrair mais pessoas para cá.
porque nós usamos dos nossos recursos e desse lugar para que as pessoas sejam alcançadas. Esse é o nosso objetivo. Pregar o evangelho para todo mundo, amém? Aí agora pode colocar, paga essa música aqui, ó. Aleluia. Não dá para pagar, Laila? Não, essa daqui, ó, essa daqui da luz aqui, ó, que fica na... Aleluia. Ih, rapaz. Não, é a live que mexe, tá? É daquelas... Isso, glória a Deus, aleluia. Aí, dá pra vocês verem, gente? Então apaga daqui também, lá. Aí, melhorou. Dá pra vocês enxergarem daí? Não muito, né? Aí, agora ficou bom. Tem a outra foto de como tá hoje? Aí? Não? Não tem a foto de como tá hoje. Não tem problema. Mas você sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a lateral. É de como a lateral vai ficar. Sabe, pode acender. Porque ontem o pastor estava aqui, ele tirou foto, ele foi e mandou pro pessoal lá para poder fazer pela inteligência artificial e tudo. Aí a gente estava até pensando em algum valor, já tinha até feito o orçamento do telhado e tudo. Mas assim, nós vamos colocar o telhado, vai ficar bonito, mas nós vamos crer para ir para cima e fechar, porque daí a gente fica mais reservado também, não atrapalha o Carlinho, se ele estiver querendo ficar quietinho lá, não faz barulho para ele, porque nós somos pentecostal, amém? Tem dia que nós vamos gritar, vamos pular, vamos fazer barulho. Então, essa revitalização é algo que já está acontecendo, tanto ali quanto aqui, e o recurso, queridos, vai vir da mão de cada um. Como disse Davi, porque eu amo a casa do Senhor, eu trago do meu particular tesouro. Não é algo imposto por nós, não é algo imposto pela religião, não é algo imposto por ninguém, mas é um princípio bíblico, sim, mas bem, porque né, gente? nós amamos a casa do Senhor. Eu quero chamar o Wellington pra cá, Então, que é aniversário dele, né? Vamos orar. Tem mais? Então vem, quem? Eu declaro Vem aqui que pra nós orar por chegará vocês. valores Fica aqui, por que a gente favor. não estava contando com eles. Não para que a gente venha desfrutar desses valores, mas Eu esqueci para de que contar, possa ser uma mas no semente sábado a que gente tava trazer aqui. na Fica sua aqui, por casa favor. E fazer com cada Não, de vez frente mais pra mim. excelência. Peraí que eu já E vou descer. Tô só estarmos contando uma história aqui preparando rapidinho. esse ambiente Eu esqueci de contar, a gente tava aqui para na receber obra. tudo que Deus tem Daí eu pra fazer encontrei com o dono da casa aqui de O que trás. depender Eu de nunca nós, tinha visto ele. Nós vamos fazer Ele a nossa tava ali, parte tomando e sol não igual, vai faltar né? nada na vida Aí eu de fui ninguém, ali, em nome de resumido. Jesus. Porque a igreja Falei é com ele, falei, alcançada cara, e, poxa, eu nunca assim te como encontrei, a gente tá nós aqui fazemos querendo parte falar com dessa você, e igreja, nunca do corpo achava, de né? Cristo, nós também vamos E ser aí eu alcançados, pensei, a gente amém? tem interesse de Coloque alugar de sua pé casa, pra porque a gente nossa orar. ideia Pai, muito é obrigado, alugar em a nome casa de ali de Jesus, trás e pela fazer o vida e departamento infantil fidelidade todo de cada lá. um E dos aí a meus gente irmãos, usa Pai. esse galpão aqui Muito só pra obrigado, café da porque comunhão, nós essas temos coisas, né? uma palavra para E aí ele anunciar não o ficou fora evangelho não, aos você acredita? pobres. Pegou meu Mas nós telefone, também temos, gostou. Pai, Aí eu falei, isso recursos, mesmo, daqui a condições pouco ele vai financeiras alugar pra para gente, ele nem poder sabe suprir ainda, a né? casa do Eu Senhor, já falei, a pizzaria que crescer tome e cuidado, viu? Porque avançar senão a em gente faz a graça igreja e de criança favor. aqui. Obrigado, Pai, Ela por que todos fica, os que não toma materiais cuidado nada, né? chegando Que para tem essa a hora lateral, certa, né? Mas eu fiquei pensando já, porque eu bloco, gostei. areia, Imagina, cimento, a placa do pedra, departamento infantil ali fora, escrito ferro, assim, Pai, em igreja nome de criança. Jesus. Não vai faltar, Pai, Outro dia eu fiquei olhando nada ali, fiquei nessa pensando, eu falei, Deus, construção. gostei, E cara. junto com E essa olha, construção, eu quantos crentes? sei, Pai, que também vai Né? chegar Então, uma provisão tem mais gente fazendo sobrenatural do aniversário? Senhor para Aniversário de casa, cachorro, na vida dos acredito. meus irmãos, Pai. Emprego melhor, horário melhor, porque nós não somos dependentes Ai, das ai. condições desse mundo. Nós Quase somos peguei outro cachorro dependentes essa do semana, gente. Senhor, Esqueci de Pai. E o contar isso Senhor também, tem viu? o Mas, ó, melhor para aleluia. nós. Vai O chegar, Senhor em não nome tem de nenhum Jesus. horário que Cara nos da tira da Maria, tua né? presença. Pelo contrário, E não é o pincher, Senhor viu? tem Nada Sandra bons que eu horários, mas com é. condições melhores, para que a gente Estenda suas possa mãos pra cultuar cá. e adorar o teu nome. Pai, muito obrigado. Em nome de Em nome Jesus, de quem Jesus, precisa vender, vai por vender. aumento, E favor, quem precisa comprar, vai crescimento comprar, Pai. e O graça, Pai, fato sobre a é vida dos que teus o filhos. Senhor irá nos Uma nova alcançar etapa, pela Pai, tua em nome de bondade, Jesus, iniciando misericórdia e uma etapa de fidelidade. colheitas Em sobrenaturais nome de e serem Jesus. surpreendidos Pode pela trazer. boa e poderosa mão do Senhor. Vão correr a carreira, cumprir o seu chamado e serem, em nome de Jesus Cristo, surpreendidos mesmo por esse ano de galardões e recompensas que o Senhor tem para promover na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você pode aplaudir a vida deles. Então, gente, não vai embora aí sem cumprimentar pelo menos umas 500 pessoas. Quinta-feira a gente está de volta às 8 da noite. Depois a gente está de volta no culto da família às
18 horas. Ali no fundo também tem a cantina da Selma. Não esquece de passar ali, porque esse bolo é em prol do ar-condicionado, que inclusive esse mês a gente pagou agora a última daquele ar-condicionado. Eita glória, acabou. Fizemos em 10 vezes, acabou. Já estou prontinho para gastar de novo. Em nome de Jesus, então a gente já vai comprar mais e fazer mais coisas, tá bom? Beijo no coração, até.